transmitindo aqui ao vivo através do perfil, aliás, da página Foco do Dia no Facebook. Eu, minha esposa Gracivalda Albano, historiadora, produtora do programa Foco do Dia, tendo a honra de receber no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa o professor Silvio Henrique Vieira Barbosa. Me permita ler um pouco do seu currículo, doutor. Graduado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, também graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, com especialização em produção de conteúdo audiovisual para multiplataformas pela UFSCar, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, coordenador do curso de Comunicação Social, Jornalismo da Universidade Federal do Piauí, jornalista responsável pelo jornal bimestral da ONG Viva Pacaembu, por São Paulo, com experiência na área de comunicação, com ênfase em comunicação e cidadania, atuando principalmente nos seguintes temas: produção audiovisual, documentário, webdoc, webdocumentário, direitos humanos, direitos civis, educomunicação, ética, legislação, censura, relações internacionais. Ele estará lançando no Congresso Brasileiro de Comunicação, em setembro deste ano, o livro Imprensa e Censura, as ameaças ao direito à informação. E nós vamos conversar com ele aqui no programa Foco do Dia, pela FM O Dia 92,7, integrante aqui do Sistema O Dia de Comunicação. Lembrando que você, amigo ouvinte, internauta também, pode interagir conosco, tanto aqui pela live, como também através do nosso WhatsApp, 869-9911-2002, é o WhatsApp da FM O Dia, ou pelo fixo, 86-2106-9944. Bom dia, professor Silvio, seja bem-vindo à FM O Dia, e vamos conversar sobre esse tema, né? Seja bem-vindo. Já tinha visitado a FM O Dia? Não, é a primeira vez, Beck. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Gracivalda, e é muito bom estar aqui com vocês. Então, esse tema é muito pertinente, inclusive, hoje em dia, né? Nós vivemos um momento político, um momento cultural também, temos percebido aí a volta, o circular, o rodear da censura. Na sua visão, isso realmente confere ou é apenas uma impressão passageira? Não, confere, Berg. E a gente percebe essa censura em todos os níveis, não é? Agora, finalmente, realmente a gente percebe a chegada dela ao jornalismo. O nosso tema justamente está baseado nisso, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, então acho que a gente pode se concentrar nisso. Mas nos recentes anos, a gente tem percebido essa volta da censura, por exemplo, nas artes, não é? Com a censura a exposições, enfim, eventos que acontecem dentro de museus e que, portanto, são caracterizados como arte, sendo considerados, por exemplo, taxados de pornografia ou ofensivos à moral. Ora, as bolas, a gente está falando de arte dentro de um museu, dentro de um templo à cultura, não é? É ali que a arte deve ser justamente quebrar as barreiras que a gente estabelece para o que é possível ou não a gente aceitar do ponto de vista artístico e cultural. Os museus são esses locais que devem ser protegidos dessa forma. E agora, com as decisões recentes aí que nós vimos, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável pela defesa da nossa Constituição Federal, uma Constituição que proíbe categoricamente a censura. E em dois momentos, a nossa Constituição especifica no artigo 5º dos direitos fundamentais que não haverá censura. A liberdade de informação, ela é ampla e geral. E o artigo 220 da Constituição, que é justamente o trecho que fala da comunicação social, diz a mesma coisa, é proibida a censura prévia, ponto final, é taxativo, não haverá censura prévia. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal, historicamente, tem garantido isso. As decisões de censura tomadas pela primeira instância, os juízes, ou pela segunda instância, os desembargadores, elas são sempre derrubadas quando chegam no Supremo Tribunal Federal. A questão é que demora. Até uma ação dessa chegar ao Supremo, você tem aí meses, no caso do jornal Estado de São Paulo, até anos de censura, em que o jornal não pode investigar alguma coisa porque há uma decisão de uma instância inferior proibindo.
Então, o que a gente percebe é que quando a censura chega nesse ponto que o próprio Supremo Tribunal Federal a ordena, claro, não é o Supremo como uma instituição, mas sim um dos seus integrantes. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal ordena a censura, a gente percebe que chegou num momento crítico demais da discussão do que é liberdade de imprensa nesse país. Interessante, a partir da sua colocação inicial, nós temos também um desafio do próprio papel da imprensa, né, que ela surge nesse compromisso de levar até a sociedade informações, checar dentro do próprio veículo de comunicação, tem o próprio editor, tem várias instâncias que vão filtrando e às vezes até, digamos assim, podendo até censurar, digamos, não com a ênfase no sentido mais literal da palavra, mas muitas vezes devido a uma série de fatores econômicos, políticos e outros dentro de um veículo de comunicação, pode haver um redirecionamento, a graduação do conteúdo. E como é que o senhor vê isso dentro dos veículos de comunicação, o risco da censura? Veja, Berg, a gente ensina aos nossos alunos justamente uma das teorias, né, que baseiam o surgimento, o aproveitamento, a transformação da notícia nas mídias, é a teoria do gatekeeper, né, a teoria do porteiro. Uma teoria já bastante antiga, mas que diz o seguinte: o gatekeeper, né, que é o protetor do portão, que a gente traduziria como porteiro, é justamente esse profissional que vai identificar se um fato é ou não notícia. Esse profissional, como você, por exemplo, você concluiu que hoje discutir o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é uma notícia. Então você é o gatekeeper, não é? Você é esse porteiro que está abrindo as portas dessa informação para todos os nossos ouvintes. Então a gente deve pensar isso, que todo programa, todo jornal, toda revista, todo site de internet vai ter alguém responsável por olhar um fato e pensar: será que esse fato é relevante para ser noticiado? Será que esse fato merece virar notícia? Hoje cedo eu escovei os dentes, isso é um fato. Mas isso é notícia, gente? Não é, de forma nenhuma, não é? Seria se eu fosse o Reinaldo Gianecchini, aí algum site de cultura me mostraria uma foto minha escovando os dentes, não é? Seria notícia para isso, para esses sites que cuidam desta área, né, do chamado jornalismo social, digamos assim. Mas, portanto, a gente sabe que nem todo fato é notícia. E o jornalista, aquele profissional que está ali peneirando essas informações e transformando-a em algo útil para a sociedade, esse porteiro, no caso, está fazendo esse papel. Ele é o primeiro censor, porque ele está usando a própria capacidade dele de observar a vida, os fatos, entender e compreender tudo, para decidir: isso é relevante para o meu público, vou noticiar. Isso não é relevante para o meu público, o Reinaldo Gianecchini escovando os dentes não é relevante para o meu público, não vou noticiar. Então temos aí uma primeira censura, mas é uma autocensura baseada em questões culturais, principalmente, né? O que é relevante para o meu público. A gente não está falando dessa censura de natureza político-ideológica, censura econômica, censura comercial, que essa sim é muito nociva para a sociedade, porque ela não é baseada no interesse público. Vou noticiar isso porque é uma informação importante para as pessoas saberem. Não, eu não vou noticiar isso porque isso pode prejudicar algum amigo meu, pode prejudicar algum político importante. Um dia eu precisarei da ajuda desse político. Isso é completamente nocivo e contra, né, a ética do jornalismo, os princípios fundamentais da imprensa, que são tornar público aquilo que deve ser revelado. Ampliando um pouco, eu sei que não é o foco primordial do tema, inclusive, do seu livro, mas hoje em dia não temos como fugir muito da questão das falsas notícias, as famosas fake news, e com essa ampliação do acesso à comunicação, inclusive através dos novos aplicativos, as novas tecnologias da internet, é muito fácil disseminar, compartilhar. E como fica o exercício desse filtro, dessa filtragem por parte do cidadão que nos escuta agora? Ele recebe uma mensagem, uma notícia, isso nós vimos muito agora no período recente, período eleitoral aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, também na Venezuela, o uso das redes sociais como muitas vezes um motor
e também um disseminador potentíssimo que vai, inclusive, paralelamente ao chamado jornalismo institucional, aos veículos de comunicação já consolidados. Como é que o ouvinte que está nos ouvindo agora pode lidar com esses conteúdos e como entender a responsabilidade que ele tem na disseminação daquilo que pode destruir a vida de outras pessoas, no mínimo? Berg, essa questão das fake news, ela confunde muitas pessoas, porque muita gente acha que fake news é notícia, né? E não é notícia. A fake news é o boato que, expandido ao máximo, acaba por trazer aquela impressão de veracidade, de verdade, não é? Mas isso, em nenhum momento, é notícia. Fake news é fofoca mentirosa, não é nem aquela fofoca baseada em algum princípio de realidade, né? É mentira pura e simples. E ela ganha todo esse destaque, claro, pela eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que é muito baseada nessas fofocas enviadas para os grupos de WhatsApp, para o Facebook das pessoas, e que são mentiras que vão de encontro ao que aquele grupo pensa. Então imagina você que eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu vou receber durante a campanha do eleitoral americana informações de que a Hillary Clinton é a favor do aborto obrigatório para meninas com menos de 16 anos. Então eu vou passar a receber informações falsas que venham de acordo com essa minha crença mais conservadora, não é? E isso foi muito explorado na eleição americana, e agora a gente viu, agora na eleição brasileira, repetiu-se o fenômeno norte-americano. Lá foi o laboratório, funcionou, no mundo inteiro agora a gente está vivendo esse mesmo processo. Antes da nossa eleição, teve esse plebiscito na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que formam o chamado Reino Unido, para decidir se eles deveriam continuar na União Europeia, portanto, criando uma Europa muito forte, não é? A Inglaterra é uma potência nuclear, não é? São duas potências nucleares dentro da Europa, que é a França e a Inglaterra, ou se eles deveriam deixar a União Europeia e voltar a ser o que eles sempre foram, uma ilha isolada do continente. E os robôs russos, o que são os robôs? Robôs são programas, não é? São programas criados, inclusive por serviço secreto, e nesse caso já está provado que o serviço secreto russo interferiu tanto na eleição americana, com as falsas notícias disseminadas para grupos específicos, como também nesse plebiscito chamado Brexit, que é Grã-Bretanha fora, né? Exit, saída, de Bretanha. E aí o eleitorado inglês votou pela saída da Europa. Isso significa que a Rússia do Vladimir Putin, que fez essa campanha, né, nos bastidores para a saída da Grã-Bretanha, conseguiu reduzir metade do arsenal nuclear da Europa sem disparar uma única bomba. O Putin é o grande vencedor disso. Apenas com fake news ele conseguiu convencer principalmente o público mais velho, né, o eleitorado mais velho da Grã-Bretanha, de que a União Europeia é nociva, porque ela é muito cara, ela tem uma burocracia muito custosa. Bom, qualquer lugar do mundo tem burocracia custosa, a verdade é essa. Nesse ponto ele estava falando a verdade. Mas veja, os ingleses dizendo o seguinte: nós ingleses sozinhos estaremos melhor do que unidos numa Europa, o que é uma farsa. A economia inglesa, com essa separação, vai entrar em recessão. Então vejo que a fake news ela pode ser usada como uma arma política. Já vimos a eleição do Trump, vimos essa eleição no Brasil, foi usada como arma política também, porque nos meus grupos sociais, nos meus grupos do WhatsApp, eu recebia constantemente informações absurdas, inverídicas, sobre os candidatos de esquerda. Bom, não vamos ficar repetindo agora, voltando a propagar as mentiras. Mas, enfim, foi bem sucedido. Descobriu-se que mentir para as redes sociais é mais efetivo do que mentir para a imprensa, porque a imprensa tem como checar, a rede social não checa nada, ela engole e assimila aquilo como verdade, não é? Ainda mais dependendo da fonte que te mandou. Nossa, foi o meu primo, que é muito estudado, que mandou. Não importa se o primo é estudado ou não, importa saber qual é a ideologia que o seu primo professa nesse país, entendeu? Para saber se há uma fonte confiável ou não a respeito de qualquer coisa. Só lembrando que nós estamos conversando com o professor Silvio Henrique Vieira Barbosa, nesse Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Lembrando, inclusive, professor, que o mesmo mentor do Trump foi um mentor também do atual presidente da República, né?
Exatamente. Veja que... Steve Bannon. Como eu te disse, o sistema que funcionou lá foi utilizado aqui e funcionou muitíssimo bem, obrigado. Nós já tivemos redes sociais sendo usadas em outras eleições. Se você lembrar bem, há 2 eleições presidenciais passadas, esperava-se que a presidente Dilma Rousseff fosse vencer logo no primeiro turno. Só que a Marina Silva conseguiu 20% dos votos e levou a eleição para um segundo turno, não é? O que mostra que a rede social já foi importante naquela época, divulgando, principalmente para o público jovem, as propostas da Marina Silva. Ela tinha pouco tempo na televisão, pouco tempo nas mídias como um todo, nas grandes mídias, mas ela teve uma produção maravilhosa na internet que garantiu a ela que o público jovem a conhecesse. Então ela, inclusive, derrotou o Ibope, os institutos de pesquisa, que não pensavam nessa possibilidade da internet interferir na eleição. Foi lá esse teste, mostrou que a presidente Dilma não foi eleita logo no primeiro turno por causa desse crescimento improvável da Marina Silva na internet. E agora nessa eleição não, está comprovado que daqui para frente não é mais o grande gasto na TV, o grande gasto nas mídias tradicionais, na imprensa escrita, enfim, que vai convencer o eleitorado. O eleitorado vai ser convencido por um aparelho muito pequeno que está na minha mão e que a todo momento faz um sinalzinho no meu bolso me indicando que eu tenho alguma coisa para ler. E quando eu abro, eu vejo que é uma notícia importantíssima para a minha vida. Só que não é uma notícia, é uma fake news e que não é importante para a minha vida. É uma fofoca que eu deveria ir para a internet e checar se é verdadeiro ou não, porque agora a gente tem bons sites de busca que esclarecem para nós. Basta jogar no Google, tal informação é verdadeira, e o Google vai nos dizer. Provavelmente alguma mídia importante, relevante, já pesquisou e vai nos dizer por que é falsa, ou que parte dela tem um princípio de verdade. O interessante é isso, a fake news ela nasce sempre com um princípio de verdade, sabe? Há uma coisa ali que é verdadeira, e daí, a partir disso, você engana milhares ou milhões a respeito dessa fake news. E voltando então ao livro, Imprensa e Censura, as ameaças ao direito à informação nesse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O que lhe levou à produção deste livro, professor? Esse livro, ele nasce, na verdade, de uma pesquisa que eu fiz durante o meu mestrado pela Faculdade de Direito da USP, não é? Eu fiz um mestrado na cadeira de Filosofia do Direito, que é aquela aberta para outras áreas, não é? Que permite que você estude outras áreas da cultura. E eu fiz um estudo sobre justamente a imprensa no Brasil, a história da nossa censura e a censura passada e a história dessa censura. Inclusive a imprensa brasileira já nasce na censura, né, em 1808, com a chegada de Dom João VI da família real, fugindo do Napoleão Bonaparte. Eles chegam no Rio e já trazem a tipografia régia, não é? Que o rei precisa ser conhecido, as mensagens do rei precisam ser conhecidas. Então o rei chega e a tipografia régia já nasce imediatamente, para que o rei possa ser lido por seus súditos, não é? E nasce também, junto com a imprensa régia, já vem a censura. O rei é que autoriza, quer dizer, os censores do rei é que autorizam que pode ou não ser publicado. E nós vamos avançar desse momento em que a nossa imprensa já nasce sob censura para os dias de hoje, em que a gente vê que a censura continua atormentando. As coisas não podem ser divulgadas porque elas vão incomodar alguém, vão incomodar o currículo precioso de algum magistrado, por exemplo. Então ele vai censurar essa notícia. E normalmente a censura é muito burra, porque quando você censura, você está, na verdade, garantindo uma maior circulação. O fato de hoje a gente ter redes sociais, você pode censurar uma grande mídia, pode censurar todas as rádios, enfim, as TVs, não importa. A internet vai comentar. Então, de qualquer maneira, as pessoas vão ficar sabendo. Então é uma grande bobagem. O que a gente precisa convencer as pessoas é que elas não devem censurar nada nem ninguém. Porque o fato vai ser mais discutido ainda depois da censura do que se só um órgão tivesse noticiado aquilo, né? Só uma mídia tivesse divulgado aquele fato. O senhor já está falando, mas o próprio Gracivaldo também sugere aqui uma pergunta. O prejuízo que a censura impõe à informação, à disseminação da informação checada, conferida, com fontes críveis, e também o prejuízo que a censura impõe à imprensa e, consequentemente, à população como um todo.
Olha, nós podemos analisar esse caso do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal antiquíssimo, né? É um jornal do início da nossa república e que já enfrentou vários processos de censura. O primeiro processo de censura do Estado de São Paulo foi durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, em que os Mesquita tiveram que sair do país, inclusive, né? Tiveram um jornal encampado pelo Getúlio Vargas no momento em que o Estado Novo, que tinha uma franca inspiração fascista, né, totalitária, né, aquela ideia de que eu sou o Estado, eu Getúlio, sou o pai do povo, sou a mãe do povo. Inclusive a piada da época era Getúlio é o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Aquele velho truque de vamos dar um pouco aqui e muito lá para garantir apoio total. Enfim, Getúlio tinha uma visão bastante conservadora a respeito da liberdade de imprensa. Acaba essa ditadura, temos a ditadura de 64, que com o ato institucional número 5, que é o golpe dentro do golpe, né, o golpe militar se torna ainda mais conservador, mais repressivo, nós temos a censura aplicada de forma eficaz em todas as redações dos principais jornais desse país. O censor fica dentro da redação realmente, ele fica lá. Normalmente é um funcionário público concursado, com um nível cultural bastante baixo, e que vai ter que definir o que pode ou não ser publicado. Então é sempre na base do convencimento. Os editores daquela época dizem, olha, tem que ficar explicando para uma pessoa que não consegue explicar a importância daquela notícia, que aquela notícia não é uma divulgação do comunismo, não é uma propaganda extremista, e não é nada parecido. Então, quem conviveu com a censura diretamente dentro da redação fala que era o inferno, porque imagina você convencer alguém que já parte do princípio que você que está escrevendo é comunista, né? É um inimigo. Então, como é que você, inimigo, vai convencer o censor de que aquela notícia deve passar? Muito interessante que nessa época o Estado de São Paulo, quando tinha matérias censuradas, ele publicava, inclusive publicou na primeira página, versos dos Lusíadas. E o Estado de São Paulo conseguiu, ao longo da censura que teve submetido, publicar todo aquele imenso compêndio poético do Camões, né, que é a história da cultura portuguesa e das grandes descobertas e da colonização, enfim, de tanto artigo que foi censurado, né? Então começava, sei lá, com Camões declamando os Lusíadas. O Jornal da Tarde do mesmo grupo, em vez de... e que foi menos censurado, porque não era um jornal, digamos assim, interessado na política nacional, um jornal mais regional, digamos assim, mas que foi bastante censurado também. Ele, em vez de Camões, ele publicava receitas. Só que eram receitas criadas na hora pelos jornalistas, porque o texto que era cortado era sempre ali, no minuto da impressão, então você tinha que inventar alguma coisa. E receitas que nunca davam certo e deixavam as donas de casa furiosas com o Jornal da Tarde, porque nada vingava. Ou era pouco ovo, ou era pouco açúcar, enfim, nada ficava bom nas receitas do diário, do Jornal da Tarde do Grupo Estado de São Paulo. O que mostrava que nada deveria ser palatável numa ditadura, né? Nem os pratos que fizéssemos em casa, que foi uma bela saída para a época. E agora, super recentemente, nós tivemos mais um caso de censura do Estado de São Paulo, dessa vez contra a família Sarney, poderosíssima, não precisamos explicar a importância dessa família no nível nacional e, claro, regional também, mas um dos filhos do José Sarney entrou em investigação por Caixa 2, sobre suspeita de ser o laranja da família, né, aquele que não concorre a nenhum cargo, porque ele é encarregado de fazer a lavagem de um suposto dinheiro sujo que poderia ser arrecadado nas campanhas políticas, enfim, desviado de obras, etc. E o filho do Sarney pediu para o desembargador amigo da família, em Brasília, para censurar, para impedir, olha, não divulgue que pode afetar a imagem, a minha imagem, a imagem de minha família. Algo pode afetar a imagem dessa família? A verdade, a pergunta deveria ser essa. E o desembargador concedeu. Em liminar, disse o seguinte: o Estado de São Paulo não pode divulgar nada sobre esse processo até que o processo acabe. Um processo no Brasil pode se estender por 10, 15 anos. Nós vamos esperar 15 anos, 10 anos para divulgar uma denúncia de interesse público. Vejam, não é uma denúncia pessoal, familiar, do núcleo familiar dele. Não, é uma denúncia que envolve dinheiro público. Isso deve ser imediato, não é? E só agora que isso foi derrubado finalmente, não é? Isso é uma grande vergonha. Foram anos em que o
um dos maiores jornais desse país enfrentou a censura. Imagine o que é uma pequena mídia, uma mídia de uma cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade de 50 mil habitantes. Que pressão é essa que não existe sobre essa mídia, sobre o que pode ou não ser publicado, se um jornal tão importante como esse sofreu durante anos essa censura? Sem falar, inclusive, isso me lembrou a questão da violência, que, digamos, o extremo, poderíamos dizer, da própria censura. Eu quero até citar aqui o Marcílio Marques, colega radialista, está nos assistindo, professor, lá da cidade de Granja, no interior do Ceará. Ele na cidade de Granja, vizinho ali a Camusim, radialista, e isso me lembra, inclusive, um radialista que foi assassinado na cidade de Camusim, e eu queria que você comentasse um pouco sobre a violência contra os jornalistas, que, como eu citei, acaba sendo também o golpe mais, se não mais cruel, mas o mais terrível, porque ele ceifa a vida daquele que é o profissional da comunicação. Berg, é verdade, o medo, né, o temor, ele afeta, ele é uma forma de censura clara, né, essa pressão através de ameaças, através de e-mails, enfim, ela é uma pressão concreta. Eu tenho esses dados aqui, ó, do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o Comitê Internacional. O CPJ, Comitê para a Proteção dos Jornalistas, diz que nos últimos 4 anos, 401 jornalistas foram assassinados ou morreram durante coberturas enquanto estavam trabalhando, né, coberturas jornalísticas. Isso no mundo. O maior número, quase 2/3 desses jornalistas foram de fato assassinados. Os demais morreram vítimas de combates, não é, fogo cruzado, enfim, fazendo coberturas de alto risco. No Brasil, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, são 18 jornalistas assassinados nos últimos 4 anos. 18 jornalistas mortos, 12 dos quais assassinados de fato. A comprovação de que foram assassinados. Executados, né? Os demais morreram durante coberturas jornalísticas, mas em situações de risco mesmo que havia ali envolvidas. A CPJ também informa que há hoje 251 jornalistas presos ao redor do mundo por crimes de opinião, por divulgarem uma informação considerada sensível para governos. E isso em ditaduras ao redor do mundo todo, né? Nós vemos isso. No Brasil a gente não tem esse caso de prisão ainda, mas aonde chegaremos, né, com esse princípio de que até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é o grande guardião, né, é o nosso gatekeeper, né, da Constituição Federal, Sim. é o nosso grande protetor da Constituição Federal. Quando o próprio Supremo diz uma mídia não pode divulgar um fato, na verdade, o Supremo já está fazendo propaganda desse fato para o Brasil inteiro, né? Quando toma uma decisão dessa. Olha que ingenuidade achar que uma notícia não pode ser divulgada por uma mídia, quando todas as outras vão repercutir esta situação. Então, o Supremo tomou uma decisão estapafúrdia. Eu gosto dessa palavra porque ela é estapafúrdia. A própria palavra já é estranha, né? Esquisita. É uma decisão esquisita. Como um ministro do Supremo, que é uma pessoa com uma formação jurídica acima da média. Ele não é apenas formado, graduado em Direito, ele não apenas concluiu o exame da OAB e foi aprovado, não, ele é uma pessoa que é considerado um jurista, né, um formador de opinião jurídica no nosso país. Como ele pode concluir que ele deve cercear a liberdade de informação, ainda que haja alguma coisa falsa naquela informação, a boa parte dela é verdadeira, e isso está provado, né? De onde esse ministro tira essa impressão de que ele possa censurar uma grande mídia ou uma pequena mídia, não importa, alegando que haverá prejuízo se essa informação for divulgada? Nós temos casos específicos na lei que realmente proíbem. Segurança nacional, por exemplo. Nós não podemos divulgar uma informação de segurança nacional. No nosso caso, nem existe, né? Aqui que a gente precisa proteger o quê? A gente não está em guerra, mas imagina que numa situação de guerra nós teríamos coisas que a gente não deveria divulgar mesmo. Nesse caso a gente entenderia. Mas tirando isso, segurança nacional, o que mais não deve ser divulgado? Não existe. Tudo deve ser divulgado. E há inclusive a questão, eu queria que você comentasse, do direito de resposta. Eu penso que nessa balança entre informação, citação e o outro lado, ou o lado citado,
o próprio jornalismo tem as ferramentas para que haja o diálogo, o debate, o espaço para o contraditório no contexto da informação levada à população. O direito de resposta poderia ser, inclusive, esse instrumento para que quem é citado possa também se defender e usar o mesmo espaço de mídia impressa ou televisiva ou radiofônica para se defender. É verdade, você sabe, Berg, o direito de resposta ele é bastante antigo já no nosso direito, né? A nossa lei de imprensa que foi revogada, porque ela nasce durante a ditadura militar, não é? Na verdade, ela foi escrita muito antes da ditadura militar. E os militares simplesmente aproveitaram, olha, eu tenho uma lei de imprensa aqui escrita, vamos aprová-la. E aprovaram. Mas ela tinha grandes avanços. Um deles era a definição clara de como deve ser o direito de resposta. E ela definia claramente, não é? A lei de imprensa definia, olha, se uma pessoa for ofendida, ela tem o direito de buscar na justiça. Primeiro, ela tem o direito de pedir o direito de resposta. Se não for concedido, ela pede na justiça. E a justiça concedendo, o direito de resposta será assim. A pessoa terá o mesmo espaço para a sua defesa que teve nesse órgão de imprensa para a acusação. E é perfeito isso, não é? E estava de acordo com o que há de mais moderno nisso. A lei de imprensa foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, porque o Supremo concluiu que uma lei nascida na ditadura para regular a imprensa não poderia vigorar, não é? Mas aí revoga-se a lei e revoga-se todos os princípios, inclusive os bons que estavam nela. Ficamos um bom tempo sem direito de resposta, um bom tempo em que as pessoas não podiam nem pedir na justiça, porque chegava na mão do juiz lá daquela cidadezinha de 2.000 habitantes, e o juiz fala, o que é direito de resposta? Nunca trabalhei com isso antes, não vou conceder não, né? Então, ficamos nesse buraco. Mas a nossa lei é clara. Hoje ela diz o seguinte, não haverá censura prévia. Entretanto, se a notícia te ofende de qualquer forma, te calunia, te difama, te injuria, você tem o direito, em primeiro lugar, a solicitar uma retratação do jornal. Que o jornal publique uma retratação, te ouvindo, te dando a sua defesa. Você tem o direito, se o jornal não se retratar, você pode solicitar o direito de resposta. Olha, eu quero o mesmo espaço para a minha defesa. E por fim, você tem o direito também à indenização pelo dano material que você sofrer. Imagine que você perca clientes por causa disso. Seu comércio perca clientes. Disseram que acharam uma barata na pizza e era uma farsa, uma fake news. Ok, você tem direito a uma compensação financeira por isso e também você tem direito a cobertura, a indenização por um outro dano, que é o dano moral, aquele dano psicológico que você sofre, aquele dano de você estar na rua e as pessoas estarem te olhando com desdém, ou estarem te ofendendo, estarem te agredindo, não é? Aconteceu muito durante as eleições, não é? As pessoas foram muito ofendidas através das redes sociais pela opinião que expressavam. Professor, eu lembrei do caso da escola de base. Isso. Talvez muitos ouvintes não lembrem agora, principalmente os mais jovens, e queria que você até comentasse, porque muitas vezes, mesmo se abrindo depois o espaço para o esclarecimento, imagine hoje em dia com a velocidade dos aplicativos de comunicação, mas aquele caso daquela escola que foi denunciada e depois se comprovou que não era, mas aí já tinha gerado uma tragédia. Fechamento da escola, depressão e, se não me falha a memória, inclusive morte, suicídio, devido à matéria que foi elaborada, veiculada em grandes veículos de comunicação, praticamente onipresentes aqui no país, repercutido. E aí, como é que vai se corrigir um erro depois de uma destruição provocada por esse tipo de informação? Berg, o caso escola base, eu vou resumi-lo rapidamente. Sim, daqui a por favor. Mas esse caso escola base é o grande exemplo que a gente ensina hoje nas escolas de jornalismo do que a pressa na busca pela informação, no mal que pode causar. Porque veja, o estrago causado na vida desses 3 casais, o diretor da escola, a esposa dele, a parente dela, que é talvez uma prima, com o marido, que é motorista da Kombi escolar, e mais um casal de pais de uma das crianças, esses 3 casais, essas 3 pessoas viveram o inferno durante 15 dias, até que se dissesse o seguinte, não aconteceu crime nenhum. Eles sofreram todo tipo de linchamento moral, né? Eu vou fazer apenas uma revisão desse caso. Um domingo, uma mãe está deitada na cama, o filhinho de 4 anos deita sobre ela, e faz uma imitação de movimento sexual sobre ela.
Ela, escandalizada, fala: o que é isso? Onde você viu isso? E aí o garoto, assustado, fala: foi na TV. Ela vai para a sala e dá aquela bronca no marido, dizendo: você viu filme pornográfico na frente do menino? Olha o que ele fez comigo agora, tal, tal. E o pai disse: não, jamais vi filme pornográfico. Aí ela interroga o filho: foi na escola? Foi. Aí teve todas aquelas teorias psicológicas da época: criança não mente, criança não mente. Criança não mente, mas criança fantasia. Ela confirma uma afirmação sua. Isso era capaz de confirmar, porque ela entra na história que você está narrando. E essa criança, depois constatou-se, ela entrou nessa história. Enfim, a criança estava com assadura, a mãe já concluiu que a criança foi violentada, abusada sexualmente. Ela liga para a mãe da melhor amiguinha dele. Pergunta para sua filha se aconteceu alguma coisa na escola, meu filho foi violentado, ele já me contou tudo. Aí pergunta para a menina meio que confirma, porque aquela coisa, uma mulher gritando em voz alta, aquela voz que vem de cima, porque a mãe é alta, ela não vai abaixar para conversar com uma criança. Então há um terror envolvido aí, é melhor concordar logo de cara, melhor confessar. Enfim, as duas vão para a delegacia e fazem essa denúncia no domingo. Na segunda-feira, a Globo é chamada pelo delegado, que é um delegado em busca de espaço, fama, para crescer. Ele precisa crescer. Ele não quer ficar naquela delegaciazinha. Profissionalmente, para ele é interessante ter um grande caso. E ele precisa desse grande caso. Ele transforma essa acusação, sem nenhuma comprovação até agora, no grande caso dele. Bom, a criança é levada para exame de corpo de delito, demora aí 15 dias para sair o primeiro laudo. E nesse meio tempo, até lá, dois casais já estão presos e os donos da escola desaparecidos, se escondem. A escola, no terceiro dia, é depredada, incendiada, a escola infantil é destruída, e esses dois casais estão presos. Finalmente sai o primeiro laudo que diz que o garoto tem uma lesãozinha no bumbum. Então pronto, já é a confirmação. A criança foi estuprada. As manchetes são as mais terríveis. Escola do sexo. Combi é a escola do sexo, que seria a perua escolar. Imagina esses dois casais presos, 2 homens e 2 mulheres, o inferno que eles não estão vivendo na prisão sob a suspeita de violentarem crianças de 4, 5 anos, né, porque é uma escola infantil. Enfim, ao final de um mês apenas saiu o laudo definitivo, dizendo que a criança sofre de prisão de ventre. Uma coisa que uma mãe deveria saber, que quando a criança defeca, ela se corta, ela se fere por esse problema que ela tem, não porque houve qualquer... Enfim, descobre que não houve qualquer violência sexual contra nem essa nem uma outra criança. Jamais encontraram qualquer foto ou vídeo. Se era uma rede de pornografia, teria que haver esse conteúdo. Enfim, depois de um mês, alguns jornais pedem desculpa, outros não pedem, alguns já fazem um meia-culpa, olha, fomos no efeito manada. O que é o efeito manada? Se uma zebra de repente sai correndo feito uma louca, todas correm na mesma direção porque sem alguma saber coisa nem o que está acontecendo. Exato. E é o que a imprensa muitas vezes faz, não é? Porque a Globo deu, todos teriam que dar também. Eu trabalhava na TV Cultura, nessa época a gente tinha um jornalismo super ético e nós ficamos aí uns 3, 4 dias cobrindo, até que chegamos à conclusão que, peraí, é muita falação do delegado. O delegado afirmava categoricamente, mas não apresentava nenhuma prova. Nós saímos dessa cobertura aí no terceiro, 4º dia e deixamos o resto das mídias especularem em cima e passarem a vergonha total, né? Acabado todo esse processo, só esse pedido de desculpa, a revista Veja se retratou também, não bastava, né? Essas pessoas tiveram a vida destruída. Eles não têm mais o ganha-pão. Não há mais como transportar crianças para a escola na Kombi, porque não existe mais escola. E o pouco que eles tinham foi destruído. E agora? Ok, entram com pedido de indenização. Nenhum deles recebeu nada até hoje. Os processos seguem, porque, olha só, aí a parte nociva, né? As mídias alegam que foram induzidas por um agente público. No caso, o delegado. O delegado, exato, ele é a autoridade pública da informação. Agora, cabe às mídias apurarem essa informação e não divulgarem de cara. Foi aí que nós, jornalistas, aprendemos que não basta uma fonte para nós divulgarmos um fato que vai mexer com a vida das demais pessoas. Nós precisamos apurar melhor e ter mais fontes para noticiar alguma coisa. Esse é o grande exemplo negativo da pressa que o jornalismo
nos força a ter na divulgação de um fato, ninguém quer divulgar um fato 3 dias depois do que o concorrente. Se o concorrente está atrás de uma notícia, a gente tem que correr atrás dele para dar essa notícia também, investigar dessa forma. Só que o risco é muito grande pela destruição da vida dessas pessoas. Os alunos da escola já faleceram, câncer, enfim. Não há mais o que ser pago a eles, né? Não há mais indenização que possa cobrir o vexame público que eles sofreram lá atrás, a perda de seus bens, os danos materiais, claro, mas principalmente o dano moral, né? De ser acusado de estuprador e ficar com essa suspeita para o resto da vida, né? Porque por mais que você divulgue que isso não aconteceu, muita gente vai sempre manter aquela suspeita. Será que não aconteceu? Será que não estão escondendo? Será que não tem políticos importantes envolvidos? A teoria da conspiração, ela vai estar sempre presente na nossa vida, não é? Aí, papo muito legal, a conversa muito, muito proveitosa. Creio, não só eu, mas também os ouvintes que estão acompanhando essa conversa no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, hoje 3 de maio, com o professor Dr. Silvio Henrique Vieira Barbosa. Infelizmente, já estamos nos aproximando da reta de chegada do programa, professor, e eu queria voltar para o tema, em linhas gerais. Acho que tratamos de alguns aspectos, com certeza, mas em linhas gerais, o que você poderia também destacar sobre o livro Imprensa e Censura, as ameaças ao direito à informação? A gente sabe que o senhor até falou que é fruto também, de certa forma, da sua caminhada acadêmica, mas eu acredito, penso eu, o senhor pode me corrigir, que seja, não é um livro para apenas quem é do meio jornalístico. Então, o que é que, digamos, não um marketing, não uma propaganda, mas o que o ouvinte, o leigo no assunto, poderá absorver desse conteúdo que seja também para o seu enriquecimento cultural? Olha, Berg, eu espero convencer o máximo de pessoas de que a censura é sempre burra, porque ela de fato não impede a circulação da notícia. O que ela vai fazer apenas é causar uma sensação muito ruim à sociedade, dizendo a censura voltou, a censura está aí. Eu espero convencer as pessoas de que o jornalismo ético, o jornalismo investigativo, o jornalismo bem apurado, ele é muito necessário realmente para a nossa sociedade, porque é aquele jornalista que vai colocar o dedo na ferida, é que vai nos mostrar que algo de errado, de muito errado está acontecendo. Nós precisamos dessa crítica permanente. A imprensa só critica. Mas se a imprensa ficar bajulando, ela não será imprensa, ela será relações públicas, que é um outro departamento. É um outro departamento da comunicação, né? A função do jornalista é realmente mexer naquilo que possa estar causando qualquer constrangimento à nossa população. E nesse ponto, sim, a imprensa precisa ser crítica. A imprensa tem que cobrar todo o tempo. A autoridade deve saber que o que ela está fazendo pode ser revelado a qualquer momento. A autoridade precisa ter essa noção, né? E os nossos políticos não têm essa noção, porque os escândalos se repetem dia após dia. A gente está aí com a Polícia Federal fazendo uma operação atrás da outra e de fatos recentes, quer dizer, fatos que estão ocorrendo depois de todas essas denúncias de corrupção. Então, o que é preciso para a gente conscientizar as pessoas? Que elas devem trabalhar a favor do povo e não roubar o dinheiro do povo, não o dinheiro que pertence a todos, né? E o livro Imprensa e Censura, as ameaças ao direito à informação, será lançado no Congresso Brasileiro de Comunicação em setembro de 2019. É isso? Exatamente, exatamente. Agora no segundo semestre, e vou lançar aqui também em Teresina. Claro, o congresso será em Belém, em setembro. O Congresso Brasileiro de Comunicação, o Intercom, sempre acontece no feriado de 7 de setembro, porque permite que, aquela semana que não tem aula, permite que os professores e alunos compareçam, né? Será em Belém esse ano, na Universidade Federal, e de qualquer maneira eu vou lançar o livro também aqui em Teresina. E de antemão nós queremos abrir o espaço, deixar já de antemão o espaço aberto para o senhor divulgar quando a data estiver definida, de repente até conversarmos novamente sobre este ou outros assuntos ligados à questão da comunicação, digamos assim, talvez uma tentativa talvez de um olhar, de um raio-x sobre as práticas comunicacionais, jornalísticas, também puxando o público, o ouvinte, o internauta, a assumir também de alguma maneira, eu acredito que a academia vai ter que cada vez mais alertar a população, as pessoas, porque queiramos ou não, gostemos ou não, enfim, as pessoas estão
compartilhando conteúdo, produzindo conteúdo, vê um buraco na rua, já filma, já diz, e às vezes não diz onde é o buraco, não diz onde... Aí aquele vídeo é descontextualizado, aí a pessoa já disse que é na cidade e tal. Quer dizer, as pessoas vão ter que saber que existem alguns rudimentos para compartilhar algo com o mínimo de responsabilidade. Então, assim, eu acredito que vai ser, de antemão, o senhor sinta-se convidado para outras possíveis visitas aqui ao estúdio da FM O Dia, para a gente conversar sobre outros aspectos da comunicação, se for possível, ao senhor. Muito obrigado, Berg, pelo convite, obrigado, Gracivalda. E a questão é isso, o jornalista é um contador de histórias, não é? As outras pessoas podem aprender a contar histórias também. Vamos ensiná-las, mas vamos ensiná-las que há parâmetros, né? A gente tem que explicar quem fez o quê, quando, como, onde, por quê. Respondendo essas 6 perguntinhas básicas do jornalismo, a gente vai estar dando uma boa notícia, né? E assim vamos finalizando esta participação do professor doutor Silvio Henrique Vieira Barbosa. Você que, amigo ouvinte, não conseguiu acompanhar a entrevista na íntegra, na sua totalidade, poderá revê-la no Facebook, na página Foco do Dia, no Facebook, né? E também agradecemos a vocês, amigos e amigas ouvintes, que nos acompanharam via 92,7. Lembrando que nós vamos nos despedindo, lembrando também da programação da FM O Dia. Logo mais às 10 da manhã tem o Esquenta o Dia com Sérgio Olon, na 92,7. Às 4 da tarde, aliás, meio-dia, tem o AZ no Rádio. AZ no Rádio com a dupla Arimateia Azevedo e Nájila Fernandes. Também temos o 100% Forró, logo mais às 4 da tarde, com Eudes Ribeiro e Arthur Ribeiro. Às 7 da noite, Zanzando com Zanviana. E às 10 da noite, o Ponto de Encontro com Marcos Santiago. No sábado tem os 90 Show, às 6 da manhã, com Elton Alencar e Carlos Safo. Às 9 da manhã, o Quitanda Musical, com Marcelo Cibaldi, Sérgio Luiz e o Velho Mundico. Tenham todos um ótimo final de semana, neste Dia Internacional, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Ficamos com o pensamento do grande Demóstenes. O fundamento da sabedoria é a temperança. Que você tenha aí um final de semana que possa mergulhar também em fontes de sabedoria, que nós possamos contar com uma imprensa cada vez não, é liberdade ou há ou não há, né, professor? Com a imprensa livre, de fato, de direito, porque o povo, você, amigo internauta, e eu encerro a live agora, você merece.